Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, tá? Aula passada nós falamos sobre comportamento, os comportamentos competitivos e cooperativos na prática corporal. Hoje nós vamos falar sobre aspectos positivos e aspectos negativos da competição. Então hoje o nosso tema é aspectos positivos e negativos da competição. Então vamos lá. Começando por uma introdução para que vocês entendam a situação, eu vou pedir para que vocês leiam um trecho da música ao lado, da música que está lá na apostila de vocês, e reflitam sobre as questões que são apresentadas. A música é a seguinte: aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. E aí eu faço algumas perguntinhas para você. Primeiro, o que é possível aprender quando se joga? Primeira pergunta que eu quero que vocês reflitam e que vocês possam compreender. O que é possível aprender quando se joga? Segunda, existem mais aspectos positivos na competição? Existem aspectos positivos na competição? Terceira, é possível pensar em competição aliado a valores como participação, alegria e entrega à cooperação? Terceira pergunta, só para que você possa refletir. E a quarta, competir se resume a ganhar e perder? Então são as 4 perguntinhas que eu quero que você possa refletir nesse momento. Essa reflexão ela pode gerar benefícios quanto ao modo de se relacionar com outras pessoas e de lidar com as vitórias e derrotas. Então o que acontece? Se você reflete naquelas perguntas que eu acabei de falar, você vai conseguir entender e a conseguir lidar melhor com as vitórias e com as derrotas dentro da competição. Por meio desses questionamentos, pode-se ainda aprender a valorizar o esforço pessoal, a determinação, a garra, a independência, a confiança em si mesmo, os sentidos de respeito, de responsabilidade, etc. Então, quando eu entendo aquilo dali que foi falado, eu entendo aqueles questionamentos, eu consigo entender tudo isso. Eu consigo valorizar melhor o esforço pessoal, porque como nós falamos na aula anterior, a competição nada mais é do que eu tentar vencer em primeiro lugar uma competição contra mim mesmo, contra os meus limites e as minhas dificuldades. Aí depois disso sim, eu conseguindo fazer isso, eu vou conseguir pensar na competição da forma também que é vista por todo mundo, que é o ganhar ou perder. Mas a primeira coisa eu vou sempre valorizar, quando eu entendo a competição primeiro, dessa forma que eu acabei de falar com vocês, você começa a valorizar o seu esforço pessoal. Independente da vitória ou da derrota, você vai começar a ter mais determinação, mais garra, mais independência e a confiança em si mesmo. Dessa vez eu perdi, dessa vez eu não consegui ter a vitória que eu queria. Mas eu estou confiante que na próxima vez vai dar certo. Por quê? Porque eu estou muito mais me preparando e eu estou me valorizando como pessoa, como competidor, sabendo que eu ainda tenho coisas para consertar. Mas eu não vou desanimar, eu vou continuar determinado, eu vou continuar com garra, eu vou continuar com confiança, porque eu sei que eu vou chegar ao objetivo que eu quero. E os sentidos de respeito e de responsabilidade. Respeito, principalmente o respeito ao próximo, e não só respeito ao próximo, respeito às regras, respeito a quem está ali como árbitro daquele jogo, para poder também respeitá-lo como pessoa, porque ele está sujeito a erros e falhas como nós estamos sujeitos a erros e falhas dentro do jogo. Então eu preciso ter respeito com todo mundo e responsabilidade. Principalmente de saber que a partir do momento que o jogo acabou, se eu não conseguir a vitória que eu tanto quis naquele jogo, não é por isso que eu não posso ter respeito com a outra equipe, responsabilidade de chegar à outra equipe e parabenizá-la pelo resultado que aconteceu. E não querer sair de qualquer maneira de dentro daquele lugar. Por meio das competições, desenvolve-se habilidades e capacidades necessárias para aprimorar competências, aumentando as chances de se obter sucesso diante da concorrência. Então, quanto mais eu compito, quanto mais eu tenho competição, quanto mais eu vou competir, mais eu vou aumentar esses níveis de habilidade, de capacidade, de aprimoramento e tudo mais que eu acabei de falar. No entanto, na atualidade, de maneira geral, somente os vencedores são valorizados. Vencedor significa ser superior, alcançar mais prestígio com base nos sentimentos de conquista, de capacidade e de competência. Essa é a definição de vencedor. Essa é a definição de vencedor. Vencedor significa ser superior,
alcançar mais prestígio com base nos sentimentos de conquista, de capacidade de competição. Então isso é ser vencedor. Mas não é porque eu vou ser vencedor, não é porque eu quero esse significado na minha vida como competidor de alguma modalidade esportiva, de alguma coisa que eu vou fazer, que eu tenho que fazer com que as outras pessoas sejam menosprezadas por mim para eu chegar ao que eu quero, ou ser pisadas por mim para que eu possa chegar onde eu quero. Então esse é o ponto que eu vou sempre tocar com vocês. Nós precisamos entender que não é porque eu quero vencer que eu tenho que fazer com que isso aconteça acima de qualquer outra coisa. Eu tenho outras coisas que são mais importantes do que a vitória, para que eu possa chegar ao objetivo que eu quero, da forma correta, da forma certa. E o que significa ganhar? Vencer eu já falei, mas o que significa ganhar? Nos esportes e nos jogos, ganhar expressa superioridade, como foi falado há pouco sobre o vencedor. Contudo, quando alguém ganha, obtém algo além da vitória no jogo. O vencedor ganha estima, conquista, honrarias e que são também usufruídas em benefício do grupo ao qual o torcedor pertence, ao qual o vencedor pertence. E o êxito obtido passa diretamente do indivíduo para o grupo. Então nós precisamos entender uma coisa, independente se o esporte é individual ou se o esporte é coletivo. A vitória não é de um só, a vitória é de todos. Todos fazem parte da vitória. Por isso, quando nós estávamos falando na aula passada sobre competição e cooperação, eu falei com vocês que os dois precisam trabalhar juntos. Porque quando eu chego à vitória, eu nunca vou pensar em dedicar a vitória quando eu entendo isso, que eu preciso ajudar o próximo, que eu preciso estar sempre motivando a outra pessoa para que ela possa estar vencendo os seus próprios limites, para que o grupo inteiro em si consiga a vitória no jogo. É isso que é o importante. Porque quando aquilo acontecer, quando aquela vitória acontecer, ninguém nunca vai pensar assim: ah, foi aquele fulano que ganhou o jogo. Não, foi aquele time que ganhou o jogo. Ó, William, mas nos esportes individuais isso não é assim que acontece. É sim, porque nos esportes individuais, quando você ganha, a primeira coisa que você vai pensar é não só em você, mas você vai pensar no seu treinador que está junto com você, nas pessoas que estão ao teu redor e que estavam te motivando o tempo inteiro para que você chegasse bem preparado naquela competição. Então você vai pensar o quê? Você não vai pensar simplesmente no âmbito individual, você vai pensar no âmbito coletivo. E pensando no âmbito coletivo, você vai o quê? Dar valor às outras pessoas. E isso é o quê? Cooperação. E quais são os pontos positivos da competição? Os pontos positivos são: os atletas, sabendo que serão avaliados e competirão por um prêmio, sentem-se mais motivados a treinar e participar dos jogos. Você pode perceber isso da seguinte forma: se você chegar em algum momento numa competição, se você gosta de competição, se você chegar para treinar um dia na escola ou aonde seja, se a pessoa falar assim: ah, vocês só vão treinar, se você vai só treinar, nós não vamos competir em lugar nenhum, qual vai ser o teu sentimento? Não quero mais. Porque a minha ideia era treinar para competir. Não simplesmente vir aqui todo dia treinar só por falar que eu estou treinando, só para falar que eu estou fazendo alguma atividade física. Para isso já tem a educação física da escola. Então assim, quando você sabe que você vai competir, a tua motivação para o treino, a tua motivação para participar daqueles jogos é muito grande. O segundo ponto: com maior treino, as potencialidades individuais são descobertas e desenvolvidas. Então quanto mais eu treino, mais as minhas potencialidades vão ser descobertas individualmente e desenvolvidas. Não só potencialidades positivas, mas também negativas. Às vezes eu vou ter um potencial muito grande em um determinado esporte, em um determinado fundamento. Talvez o outro não é tão assim. Então eu vou descobrir tanto um como o outro e vou potencializar mais aquele que eu sou muito bom, mas também vou tentar potencializar melhor para que aquele que eu não seja tão bom, eu possa melhorar nele também. As habilidades e competências são avaliadas e, por meio do resultado, podem ser melhor trabalhadas buscando a excelência. O que eu acabei de falar. Quanto mais eu busco a excelência, quanto mais eu busco melhorar o que não está bom em mim. Um exemplo. Sou um jogador de handebol. Arremesso muito bem a bola com a mão direita, mas não arremesso tão bem com a mão esquerda. E em alguns momentos do jogo pode acontecer dessa bola cair na minha mão esquerda e eu precisar arremessar com ela porque não vai dar tempo de mudar a bola para a mão que eu sou muito bom arremessando. Quando eu entendo isso, o que eu vou acontecer? Dentro dos treinos, qual vai ser o meu intuito? Melhorar essas competências que são avaliadas
e buscar melhorar o que está ruim para que eu possa chegar à excelência. Essa é a ideia, sempre dos treinos. Quarta coisa, estímulo à vontade de jogar. Quando eu sei que eu vou competir, o meu estímulo para continuar treinando e melhorando é para isso, porque eu sei que eu tenho vontade de jogar. E a minha vontade de jogar é o quê? É competir para vencer. E o último, a descoberta de potencialidades e habilidades. Quando nós estamos treinando para uma competição, você acaba buscando e entendendo, assim, e descobrindo outras coisas que você fala assim, caraca, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso. Mas por quê? Porque você está descobrindo potencialidades e habilidades que você vai poder ir desenvolvendo. Outro, o estímulo motor. Como eu falo, quando você está treinando, se você arremessa a bola de uma forma, você vai sempre tentar melhorar aquele movimento. O que é isso? Coordenação motora. Então eu vou tentar melhorar esse movimento a todo instante e eu vou tentar, além disso, fazer com que eu possa fazer outros tipos de movimento motor para que eu possa também fazer o arremesso. Porque se eu só treinar o arremesso por cima, vai chegar um determinado momento que alguém da outra equipe vai conseguir ficar travando o meu movimento por cima. Então eu tenho que tentar arremessar uma bola por baixo, tentar arremessar uma bola de uma forma diferente. Então eu vou fazer vários estímulos motores com o meu corpo para que eu possa desenvolver mais habilidades e mais potencialidades para poder continuar melhorando. Muitas vezes o aluno busca um espelho e tenta atingir uma meta. Um aluno que é experiente, um atleta conhecido, etc. Isso serve de estímulo para a conquista de seu objetivo. Vou dar um exemplo. Eu acho que a pessoa que quando começa a jogar algum determinado esporte, se ela sabe jogar muito bem aquele esporte, a partir do momento que ela gosta de começar a ajudar o outro a também melhorar, ela faz com que aquele outro pegue ela como espelho. Porque o outro vai olhar e vai falar assim, caraca, aquele cara ali está me ajudando. Pô, ele joga pra caramba, mas ele está me ajudando para que eu melhore. Então eu vou pegá-lo como espelho, para eu chegar ao nível dele. E isso que é o lance da cooperação que a gente estava falando na aula passada. Eu preciso entender que eu preciso fazer com que todos os outros do meu time sejam espelhos meus. Se eu menosprezo os outros, eu nunca vou tê-los como espelho, eles nunca vão me ter como espelho. Eles vão me ter como um manezão, ou um cara vacilão, que quer só simplesmente fazer o quê? Achar que sabe tudo, mas que não quer passar nada para ninguém. A partir do momento que eu ajudo aquelas pessoas, eu começo a fazer com que aquelas pessoas me tenham como espelho, e me tendo como espelho, elas vão querer chegar ao quê? Ao meu nível. Chegando ao meu nível, a minha equipe vai estar toda no mesmo nível. Entendeu? A vitória é o quê? Muito mais fácil. E o último, canaliza suas ações para o sucesso. Então esses são os pontos positivos da competição. Por outro lado, perder pode significar o mesmo que fracassar e implicar um rótulo discriminatório que marca negativamente a pessoa. Isso também percute nas práticas corporais. Quando eu perco, a primeira coisa que vem na cabeça é, eu sou um fracasso. Não consigo fazer isso. Minha equipe perdeu ou eu perdi porque eu errei. Porque eu não consegui corrigir os meus erros. E isso acaba sendo o quê? Um rótulo discriminatório. Às vezes nem pelas outras pessoas, tá? Pode ser sim, algumas vezes acontecer por outros. Mas a maioria das vezes a própria pessoa vai se discriminar por causa de achar que ela não é boa, ou que ela não sabe fazer aquele determinado esporte. Um exemplo significativo, entre tantos outros do esporte, foi a derrota do Brasil na final da Copa do Mundo de Futebol de 1950, realizada no Maracanã. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso. É o que no esporte, no futebol, é chamado de maracanaço. Foi a final de Brasil e Uruguai no Maracanã em 1950, onde o Brasil era o franco favorito daquela Copa do Mundo. Era a equipe que era a ser batida, era a equipe que era considerada a melhor equipe da Copa, a equipe que seria campeã da Copa por muitas pessoas da televisão, da imprensa. Era isso que eles diziam daquela seleção. E na final daquela Copa, eles acabaram perdendo aquela Copa. E acabaram perdendo com um gol aonde o jogador do Uruguai chuta a bola e o goleiro do Brasil falha no lance do gol. E as repercussões da derrota daquela seleção foram drásticas na vida daqueles jogadores. O caso mais emblemático é o do goleiro que eu acabei de falar com vocês, que foi o goleiro que aconteceu de acontecer o gol, de ter falhado no gol daquela Copa, que deu o título ao Uruguai e tirou o título que era para todos, seria da seleção brasileira. Então assim,
O que foi aquilo? Aquilo mostra pra gente muito essa parte que eu acabei de falar pra vocês de rótulos discriminatórios, o mesmo que o lance do fracassar. Tu imagina a cabeça daquele rapaz, daquele homem, quando aquilo aconteceu. Por quê? É muito difícil. Muitas vezes a gente acha que é fácil passar por momentos igual esse. Não é fácil, nós sabemos que não é. Então o que acontece? Imagina a cabeça daquele goleiro depois do que aconteceu, quando ele estava no vestiário, quando ele chegou em casa, quando ele foi colocar a cabeça no travesseiro. É os rótulos discriminatórios, os rótulos do fracasso, de implicar da marca negativa na pessoa. E não só ele mesmo querendo se cobrar pelo que aconteceu. Mas imagina, uma mídia inteira, um monte de pessoas cobrando a mesma coisa. Mesmo sendo considerado o melhor entre outros goleiros, com grandes atuações, ele era considerado dos melhores goleiros, depois daquela Copa foi considerado culpado pela derrota. Então assim, todas as pessoas culparam ele pela derrota. E aí quero te levar para os pontos negativos da competição. Depois de tudo isso que eu acabei de falar, eu quero te levar para os pontos negativos da competição para você ver como também existe a negatividade dentro da competição, os pontos negativos. Primeiro, buscando ser o melhor, os limites do próprio corpo e mente podem não ser respeitados. Às vezes eu quero ser o melhor. Às vezes eu tenho que me preparar para ser o melhor de tudo. Só que eu não busco não ultrapassar os limites do meu corpo. Se eu ultrapasso os limites do meu corpo, eu posso ter lesões, eu posso ter problemas sérios, não só de parte de lesões de músculos, de ligamentos e tudo mais do corpo, mas também mental, físico. Então assim, eu preciso tentar sim sempre buscar ser o melhor, mas sempre sabendo os limites do meu próprio corpo e principalmente da minha mente, para eu não passar desses limites. Porque eu passando desses limites pode dar problema. A ambição pela vitória leva alguns atletas a usarem substâncias ilícitas com o fim de obterem um melhor desempenho no momento da prova. Isso não só em provas, mas também em competições. As pessoas acham que, para eu ser o melhor eu tenho que tomar isso aqui, eu tenho que tomar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E isso daí é prejudicial para a sua saúde. Os esportes acabam criando estereótipos que podem gerar injustiças, ansiedade e perfeccionismo exacerbado e frustrações, impactando diretamente na autoestima. O que é isso? Quando eu acho que quero ser o melhor e eu não sei lidar com o outro, eu posso ser isso. Eu posso acabar ficando com um estereótipo e acabar gerando injustiças nas pessoas ao meu redor. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tenho um perfeccionismo exacerbado, acho que todo mundo tem que ser igual eu e perfeito, achar que todo mundo tem que jogar da forma que eu jogo, fazer o que eu faço, e não é. Cada um tem sua forma de jogar, cada um tem seus limites para passar. E aí eu vou impactar o quê? Diretamente na autoestima do cara. Porque quando eu não apoio aquela pessoa para que ela melhore, mas eu faço o contrário, eu menosprezo aquela pessoa e começo a dizer para aquela pessoa que ela não é capaz de fazer aquilo, a autoestima dela vai lá para baixo. E aí é difícil acontecer o que eu quero. A competição, quando trabalhada em excesso, diminui a autoestima e aumenta o medo de falhar. Então, quanto mais eu coloco a competição como algo que precisa, o ganhar ou perder, principalmente o ganhar ou perder, porque a competição é isso, como aí vocês já falaram na outra aula. Quando eu coloco isso em excesso na minha mente, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu não penso em mais nada, só nisso, eu acabo com isso diminuindo a autoestima, e quando eu chego na competição para participar dela, o meu medo de perder é muito grande. Por quê? Aumenta esse medo de falhar na minha cabeça. E aí com isso é aí que acontecem as falhas. Eu não posso querer colocar a competição como algo acima de qualquer outra coisa. Eu preciso colocar a competição num nível, num limite, onde eu sei que aquilo dali não vai me atrapalhar. O ganhar ou perder como um nível, onde aquilo dali não vai fazer com que eu tenha fracassos, ou se eu acontecer de ter um fracasso, eu não fique tão desanimado e tão desesperado por causa daquilo. Porque quando eu coloco acima, eu excedo ao limite do que tem que ser o ganhar ou perder na minha mente. Quando acontece o fracasso, na maioria das vezes as pessoas acabam não querendo nunca mais competir. Por quê? Porque ela acha que ela teria que ter ganhado. Que ela só teria que ter ganhado. E não é. A competição é o ganhar ou perder. Eu tenho momentos que eu vou sair sim vencedor, mas eu vou ter momentos que eu vou sair perdedor. Então eu preciso saber me tratar nesses dois momentos. Outra coisa que é negativa na competição.
ela reduzindo a expressão das capacidades pessoais e o desenvolvimento da criança. Ela reduz a competição. Quanto mais eu boto uma criança para competir, quanto mais eu trabalho a competição na criança, mais a capacidade pessoais dela, o desenvolvimento e todas as outras coisas vão ficando para trás. Isso é ruim. Um ambiente competitivo aumenta a tensão e a frustração, podendo desencadear comportamentos agressivos. Você pode reparar, dentro da competição, quando nós estamos lá dentro da competição jogando, o que acontece? A gente acaba ficando à flor da pele. E aí acabam tendo comportamentos agressivos. Por quê? Porque eu estou colocando a competição acima do limite que ela deve estar. Extinguir o trabalho em equipe, transformando os colaboradores em pessoas egoístas em busca apenas de seus objetivos individuais. O que a gente acabou de falar. Aquele cara que é muito bom dentro do jogo, se ele não souber tratar o resto da equipe dele e conseguir motivar o resto da equipe dele para que todo mundo chegue junto naquele negócio, ele vai acabar dentro do jogo achando isso. Ele vai acabar achando que ele não precisa do trabalho em equipe e que ele sozinho ele pode resolver tudo. Ele acaba sendo o quê? Uma pessoa egoísta e que busca simplesmente os seus objetivos individuais. Ele não está preocupado com os outros. E com isso, é impossível ele chegar a qualquer resultado que ele queira. E eu queria fechar a aula falando com vocês sobre um cronista que fala lá sobre aquele goleiro que eu acabei de falar com vocês. Tem um cronista chamado Armando Nogueira, que foi falecido em 2010, que fez o seguinte comentário sobre aquele goleiro da seleção brasileira, que eu falei com vocês da história lá do jogo do Maracanã. Ele fala assim: certamente a criatura mais injustiçada na história do futebol brasileiro, esse goleiro. Era um goleiro magistral, um goleiro muito bom, excelente, acima do nível. Fazia milagres desviando de uma mão trocada bolas envenenadas. O gol de Gija, que foi o gol desse uruguaio na final da Copa de 50, caiu-lhe como uma maldição. E quanto mais vejo o lance, mais absolvo. Aquele jogo, o Brasil perdeu na véspera. Então o que acontece? Às vezes as pessoas acham que o culpado daquele resultado foi aquele goleiro, e não foi. O Brasil perdeu aquele jogo antes daquele jogo acontecer, na véspera daquele jogo. Por várias coisas que aconteceram naquele momento. E eu queria te fechar fazendo uma pergunta. Você conhece algum atleta que teve em sua trajetória as marcas negativas da pressão pela vitória? Pensa aí, se você já teve perto de você, na sua família, ou até você mesmo, talvez competindo, já teve essas marcas negativas da pressão pela vitória. E entenda, isso são coisas que nós precisamos fazer com que fiquem juntas. Tanto um aspecto como o outro. Nós precisamos muito mais dos aspectos positivos do que negativos. Como é que eu faço isso? Aprendendo que eu preciso sim buscar ser o melhor sempre, mas nunca deixando a competição passar do limite na minha vida, porque senão eu vou acabar sendo uma pessoa que quando eu me frustrar, eu nunca mais vou querer botar a mão naquilo. E outra, eu preciso entender que, independente de qualquer coisa que aconteça, a minha equipe faz parte de tudo. Então eu preciso motivar a cada um que está ao meu redor para que eu possa chegar numa competição com os níveis todos iguais. Fazendo isso, eu vou ter muito mais aspectos positivos dentro do jogo onde eu vou participar do que aspectos negativos. Porque quando a derrota acontecer ou quando a vitória acontecer, eu sempre vou colocar: gente, olha só, nós perdemos? Sim, mas agora nós vamos nos preparar para a próxima. Se nós ganharmos, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é: o meu grupo é muito bom, todos fizeram parte disso. E aí você vai motivar todos para que continuem fazendo a mesma coisa. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre aspectos positivos e negativos da competição. Espero que você possa tirar muita coisa disso. E não se esqueçam, a gente vai estar sempre aqui para poder passar algumas informações diferentes. Beleza, galera? Beijo para vocês e até a próxima.